A nossa aula de hoje é sobre tipos textuais e gêneros textuais. Uma aula perfeita para quem vai estudar esse tipo de assunto para fazer o Enem. É um conteúdo muito gostoso de se estudar, mas requer dedicação e muita leitura. Vamos lá. Tipos textuais e gêneros textuais. No dicionário diz que texto é um conjunto de palavras escritas em livro, folheto, documento, comentário, sumário, manuscrito. Então, tudo isso aqui o dicionário considera texto. Vamos para a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que contém frases, orações. A linguagem escrita é a linguagem falada, é a linguagem verbal. E a linguagem não verbal é aquela linguagem de signos, começando pelos tipos de linguagem. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Tipos de texto, verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela escrita e também a falada. A linguagem não verbal é aquela de símbolos, de signos, de forma que nós olhamos e compreendemos o que aquilo quer dizer. Veja o exemplo, é proibido fumar. Temos aqui um exemplo de linguagem verbal. E a linguagem não verbal, temos aqui um símbolo, um cigarro com uma taja cortada ao meio de vermelho, que quer dizer a mesma coisa, que é proibido fumar neste local. A linguagem sincrética, não sei se você já ouviu falar, mas pode ser tema de questão de Enem. Pode cair uma questão pedindo que você marque a questão onde se encontra uma linguagem sincrética. A linguagem sincrética nada mais é do que a linguagem mística ou a linguagem híbrida, a linguagem misturada. A linguagem sincrética, um bom exemplo dela são os textos em quadrinhos, onde mistura desenhos, figuras, informações por parte dessas gravuras e as informações de maneira escrita. Os tipos textuais são a forma como o texto se apresenta. Ele pode ser narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, dissertativo expositivo e injuntivo. Não vamos falar aqui de cada um deles, porque a aula iria ficar muito longa, mas depois posso elaborar uma outra aula e falar de cada um deles em particular. Os textos estão divididos por categorias, tipos textuais e gêneros textuais. Os tipos textuais podem ser, como eu acabei de falar, o narrativo, o descritivo. O gênero já vai para o gênero daquela situação, por exemplo, o e-mail, a carta, o romance, isso aí são os gêneros. O gênero textual prioriza os traços comunicativos, contextuais e sociais. Explica os textos que utilizamos diariamente, como eu acabei de citar, o romance, a fábula, o e-mail. E tipologia textual é a estrutura linguística que determina como o texto é produzido. Aqui eu trouxe um esboço, mas aqui, a respeito desse mapa mental, nós temos os tipos textuais de um lado, narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, argumentativo, injuntivo e o prescritivo, e ao lado os gêneros textuais. O tipo textual narrativo, ele traz o gênero romance, o conto, a fábula, a crônica. O descritivo traz o diário, cardápio, anúncios de classificados. O dissertativo, a reportagem, o artigo, a notícia, artigo de opinião, a tese, o abaixo-assinado, a resenha, a monografia, a carta de opinião. Citei monografia novamente aqui, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Esse texto dissertativo também é o texto cobrado na redação do Enem. Esse tipo de texto é o dissertativo argumentativo. Então, o dissertativo ele divide-se em expositivo e argumentativo. O expositivo, como exemplo, nós temos seminários, palestras, conferências, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes e dicionários. E os argumentativos, a dissertação, o artigo de opinião, a crônica argumentativa, o editorial, a resenha crítica, a carta da solicitação, de reclamação e a carta de leitor. O injuntivo, a receita culinária, bula de remédio, manual de instrução e o prescritivo, regras de trânsito, edital de concurso públicos, constituição, cláusulas contratuais, leis e etc. Só para que vocês tenham uma noção sobre cada tipo de texto. E agora nós vamos resolver uma questão do Enem de 2020. Essa questão do Enem foi da aplicação digital por conta da pandemia. Então, nós temos aqui essa questão. Mas diz assim, amor, remédio milagroso. É o título. Aí mais abaixo diz, este produto contém sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser,
ou a uma coisa, devoção extrema. 3. Sentimento de afeto ditado por laços de família. 4. Sentimento terno ou ardente por outra pessoa. 5. Adoração, veneração. 6. Afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura. 7. Inclinação ou apego profundo a algum valor ou alguma coisa que proporcione prazer, entusiasmo, paixão. 8. Muito cuidado, zelo, carinho, o objeto do amor. No 9. Indicação, solidão, carência, afeto, falta de comunicação, carinho em excesso. Postologia sem restrições. Ao lado tem um outro tipo de texto. Tem um texto que mistura, né, um texto sincrético, mistura a linguagem verbal com a não verbal. E diz medicamento genérico. Atenção, este produto pode causar dependência. Adote um cão do canil municipal. Então, aqui nós podemos perceber a mistura de tipos textuais, de gêneros, nós podemos perceber que tudo isso, todo esse chamamento de atenção para esses dois textos tão bem elaborados, é simplesmente para que se adote um cão do canil municipal. A questão diz o seguinte, diz, nesse texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo para, letra A, destacar a fidelidade dos cães, B, realçar as vantagens de se adotar um cão, C. Mostrar a dependência decorrente do amor aos cães. D. Enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães. E. Sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. Você viu aí uma mistura, até mesmo de texto também injuntivo. Vamos à resposta. E a resposta é a letra C, que diz mostrar a dependência decorrente do amor aos cães. Aqui é a explicação, porque a resposta C, o texto mescla características do gênero publicitário à bula de medicamentos, com a intenção de chamar a atenção do leitor para uma causa importante, a adoção de animais do canil municipal. O caráter injuntivo do texto é percebido a partir de alertas informativos de cunho humorístico, enquanto a estrutura de recomendações médicas é ressignificada quanto inúmeras as vantagens de se adotar um cão.